Boa noite. Não é febre amarela. A Secretaria de Saúde de São Vicente disse que deram negativos os exames da senhora moradora da cidade que estava com suspeita da doença. E sobre o assunto a gente fala agora com o repórter Renan Fiuza. Boa noite, Renan. Oi, Melissa, tudo bem? Boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. Isso mesmo, a Prefeitura, por meio de sua Secretaria de Saúde, disse que essa senhora passou por uma série de exames e todos eles deram negativo para a febre amarela, inclusive para outras duas doenças, como malária e dengue. Só lembrando que essa senhora, no começo do ano, ela viajou para o Amazonas, ela tem 67 anos e lá começou a desenvolver uma série de sintomas. Daí, quando ela retornou para a Baixada Santista, ela continuou apresentando esses sintomas, inclusive chegou a ser internada no Hospital Emílio Ribas, lá no Guarujá, mas no último dia 23 teve alta e foi liberada. A Prefeitura de São Vicente disse ainda que ela segue sendo monitorada pela vigilância epidemiológica. Só lembrando, Melissa, que a vacina contra a febre amarela ela é só indicada às pessoas que estão indo viajar para as áreas consideradas de risco. Gestantes, idosos e crianças menores de 9 anos, elas devem apresentar prescrição médica para aí sim tomar a vacina. É com você. Obrigada, Renan. E hoje o VLT começou a funcionar da estação do Porto, em Santos, até a de Barreiros, em São Vicente. 11 quilômetros de percurso e nossa equipe acompanhou essa primeira viagem. Chegamos na estação Porto, na esquina da Senador Dantas com Rodrigues Alves, antes do VLT começar o percurso. E ao vivo fizemos a primeira viagem saindo de Santos. A operação do VLT começa às 7 horas da manhã, então a gente já vai fazer tudo aqui ao vivo. Já permitido aqui entrar, vou pagar a tarifa aqui de R$ 3,80. Essa é a primeira vez que o percurso vai ser todo feito do VLT aqui da estação Porto, em Santos, até a estação Barreiros, em São Vicente. Vai começar a viagem, vamos lá, vamos entrar no VLT. Gostoso, com ar condicionado, tudo bem fresquinho. Continuamos o percurso e depois falamos ao vivo no Bom Dia Região. Nós estamos agora na estação Nossa Senhora de Lourdes, né? Ainda não chegamos em São Vicente e olha, já começa a encher o VLT, né? O pessoal está aproveitando, diz que é muito melhor que ônibus, bem mais confortável. Ar-condicionado, conforto e rapidez foram alguns dos pontos positivos apontados por quem já usa o VLT há algum tempo. Ele é mais rápido, né? E também não é muito cheio, não tem muita gente. O percurso de ônibus normalmente a gente levava em torno de 40, 50 minutos. Hoje esse percurso até o Canal 2 a gente faz em 20 minutos. Hoje abrindo a estação da Ana Costa, né? Que é a estação que a gente vai descer. Acho que deve levar uns 25 minutos. Sem falar no ar-condicionado, né? Que é bem melhor. Só faltou programar os trens para começar a viagem mais cedo, nesse primeiro dia em que o percurso aumentou. A gente pega na Pinheiro Machado, 7h04, hoje 7h16, 7h17 ele passou. Eles estenderam o percurso, mas mantiveram o mesmo horário. Então nós vamos todos chegar atrasados hoje. E não só nós que trabalhamos, mas como as crianças que estão indo para a escola, todos estão se atrasando. Eu vou chegar quase 40 minutos atrasado no serviço hoje por conta desse atraso. Esse horário tem que ser revisto, que senão para mim já não compensa mais pegar o VLT, eu vou ter que voltar a pegar o ônibus. São 15 estações entre Santos e São Vicente. Por enquanto, só não tem parada na estação da Conselheiro Nébias. São 11,5 quilômetros até a última estação, Barreiros, em São Vicente, que também foi aberta hoje. E foi aqui que essa família embarcou para curtir o dia. Vamos para a praia, vamos passear na praia hoje. Qual praia que vocês vão? Na Itararé. Agora que a gente deu para a gente usar, porque anteriormente tinha que andar até lá para poder pegar, ou descer lá e voltar para cá. Agora tá ótimo. Sobre os horários nesse primeiro dia de percurso maior, a MTU, responsável pelo VLT, diz que foram registrados alguns atrasos por causa dos testes operacionais, já que o número de VLTs em operação passou de 6 para 10 veículos, mas estão trabalhando para regularizar isso. A MTU explicou também que o tempo médio de espera entre os VLTs é de 10 minutos e o trajeto entre os terminais Barreiros e Porto é feito em aproximadamente meia hora. E hoje a TV Tribuna completa 25 anos. Ainda nesta edição você vai ver uma reportagem especial sobre o assunto. Foram muitos os profissionais que ajudaram a escrever essa história, como a jornalista Fabiana Faria.
25 anos no ar. E que orgulho ter feito parte desta história. Foram quase 20 anos trabalhando como repórter, levando as notícias aqui da Baixada Santista e do Vale do Ribeira para toda a região e também para todo o país. Em 175 tanques com capacidade para armazenar mais de 300 milhões de litros de combustível. E tive o privilégio de participar de um dos momentos mais marcantes para a emissora, o primeiro Globo Repórter totalmente produzido pela TV Tribuna. O caminho para o serviço ainda é o mesmo, a distância também. Mas isso é meio relativo. E apesar de ser uma emissora regional, a TV Tribuna sempre investiu também nas coberturas internacionais. Na Copa da Alemanha, tive a responsabilidade e o prazer de passar 42 dias acompanhando, ao lado do saudoso Wagner Tavares, o nosso Yoda, como o pessoal aqui da Baixada Santista estava curtindo o Mundial. Sem dúvida nenhuma, uma experiência que vou guardar para sempre. Enquanto muitos brasileiros se esforçam para tentar chegar perto dos ídolos no período em que eles estiverem aqui em Berlim, outros vão ter esse privilégio. E nesse dia super especial, quero dar os parabéns a todos os profissionais da TV Tribuna. Não só para o pessoal do jornalismo, que fica diante das câmeras, mas para os profissionais de vários departamentos, engenharia, informática, marketing, enfim, todos aqueles que juntos fazem a emissora acontecer. A Renault lançou novos motores mais potentes e econômicos que trazem a tecnologia das pistas para as ruas. Motores que merecem um test drive especial. Passe numa concessionária e teste um Renault. Você pode ser sorteado para fazer outro test drive num Renault de corrida na França. E linha Duster e Duster Oroch, seu usado como entrada mais parcelas de 990 ou taxa zero em 48 vezes. A Havan é a loja do coração do povo. É de todo mundo que adora promoções e condições de pagamento. Aproveite a semana de utilidades domésticas. Conjunto de panelas 7 peças Turim Tramontina de R$ 299,90 por 10 vezes de R$ 19,99. R$ 100 de desconto. Jogo de jantar 20 peças Dona, somente R$ 99,90. Corra para a Havan antes que acabe. Na próxima semana inaugura a 95ª Havan em Foz do Iguaçu, Paraná. No Vale do Ribeira, durante uma fiscalização em registro, a Polícia Rodoviária Federal parou um dos maiores evasores de pedágios da rodovia Regis Bittencourt. Motorista de uma carreta com placas de Santa Catarina passou quase 300 vezes sem pagar nas praças de pedágio da estrada. E ele disse que passava direto porque não tinha dinheiro, mas agora vai ter de pagar o que deve. A dívida é de aproximadamente R$ 5.000. E ainda falando em trânsito, agora na cidade, mais radares começaram a funcionar em Santos e o repórter Rodrigo Nardelli está na Avenida Afonso Pena, onde um dos equipamentos que registra abusos de motoristas foi instalado. Boa noite, Rodrigo. Oi, Melissa, boa noite para você, boa noite a todos. Este radar está instalado na Avenida Afonso Pena, bem na esquina da Praça Palmares, nos dois sentidos da avenida. O outro radar que começou a funcionar hoje está instalado na rua Governador Pedro de Toledo, ali a 1 quadra da praia, perto do cruzamento com a Avenida Conselheiro Nébias. Com esses dois novos radares, Santos passa a ter 16 radares em funcionamento. E a previsão da CET é de que nos próximos dias, semanas, outros 8 comecem a funcionar na cidade. Estes dois radares que começaram a funcionar hoje aqui na Afonso Pena e na Governador Pedro de Toledo, eles vão multar os motoristas que excederem aí 50 km por hora, que é o limite de velocidade, avançarem o sinal vermelho ou pararem em cima da faixa de pedestres. E atenção para as multas, viu? Olha só, avançar sinal vermelho soma aí 7 pontos na carteira do motorista, parar em cima da faixa de pedestres 4 pontos e ultrapassar o limite de velocidade pode render aí 4, 5 ou até a suspensão da carteira de habilitação, dependendo do limite de velocidade que ele exceder, Melissa. Obrigada, Rodrigo. E uma boa notícia, a jovem que foi atingida por um raio no dia 1º de janeiro em Itanhaém deixou o hospital. Taline Campos, de 25 anos, estava internada em Guarulhos. Ela vai continuar o tratamento em casa. O exato momento em que o raio atingiu a turista na Praia do Sonho foi registrado em vídeo por uma moradora. A jovem passava o fim de ano no litoral com parentes e caminhava com uma amiga que, apesar de também cair na areia, não sofreu a descarga. Taline foi socorrida por banhistas.
Amanhã o dia começa com tempo nublado, há previsão de chuva ainda por causa de áreas de instabilidade. A máxima deve chegar aos 30 graus em Bertioga. Os ventos vão predominar de noroeste, por isso o dia fica bem abafado. Em Santos, a temperatura deve chegar aos 31 graus. Em São Vicente, deve fazer 30 graus. O mar fica calmo ainda, com ondas de até 1 metro nas praias da região, condições boas para navegar. A temperatura deve chegar nesta noite aos 24 graus em Praia Grande. Em Mongaguá, a previsão de chuva para amanhã. O sol até aparece, mas entre muitas nuvens, e a mínima deve ser de 24 graus em Mongaguá. Em Itanhaém, a máxima chega aos 29. Em Peruíbe, o mar fica calmo e a máxima atinge 29 graus e a mínima deve ser de 23 para amanhã. No Vale do Ribeira, o tempo fica instável, pode chover logo cedo. À tarde, o sol deve aparecer, mas também entre muitas nuvens. A temperatura atinge máxima amanhã de 31 graus em Iguape e em Ilha Comprida. E à noite, a mínima deve ser de 23 graus em Cajati. A seguir, os 25 anos da TV Tribuna pelos olhos de quem capta a imagem e monta o material para levar até você. E a Paula Araújo, que hoje está na Globo News, lembrou os anos na TV Tribuna. Eu tenho um enorme carinho pelo tempo em que eu trabalhei na TV Tribuna. Eu fico muito feliz mesmo em saber que eu faço parte dessa história, desses 25 anos de TV e... Nossa, são muitas lembranças boas da equipe, da rotina, quantas matérias diferentes, quantos carnavais e quantas coberturas também, né, de enchentes, greves, protestos. Eu tenho uma história muito interessante do período da TV Tribuna que marcou muito a minha vida. Uma vez eu fui fazer uma denúncia, fui cobrir uma denúncia em Guarujá de maus tratos de animais. Quando eu cheguei lá, eu vi um filhotinho todo machucado. E aí eu comecei a chorar e não pensei duas vezes. Adotei o filhotinho, levei pra casa. E a Brisa tá comigo até hoje. É o meu presente da TV Tribuna, que eu amo muito, minha filhotinha da TV, desse período lindo da minha vida. E uma outra coisa interessante é o seguinte, hoje quem me vê na Globo News, fazendo algumas coberturas mais sérias, quantos protestos, quantas histórias econômicas aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, não sabe que eu já fiz muita matéria esportiva, muitas matérias pro Corpo em Ação, eu fiz cobertura dos jogos do Jabaquara, Portuguesa, Santos na Vila Belmiro, enfim, tem muita história boa para se lembrar dessa época da TV Tribuna. Eu só tenho a agradecer, TV Tribuna, parabéns pelos 25 anos e muito, muito obrigada por fazer parte da minha vida, por me ajudar a ser quem eu sou hoje. Obrigada e parabéns. O Onix é perfeito para jovens modernos e agitados, mas também é perfeito para quem quer tranquilidade. Agora ele tem tudo para ser perfeito para você. Novo Onix 1.4 com MyLink segunda geração, controles no volante, rodas de liga leve e OnStar. Em que posso ajudar? Tudo isso por R$ 49.990 na troca pelo seu usado e taxa zero em 30 vezes. E ainda tem taxa zero para toda a linha Onix e Prisma. Perfeito, até para quem você não imagina. Mas é só até sábado. Aproveite. Sabia que a banda larga da NET, além de voar, é a única que vem com conteúdo? Sorte dos meus humanos. Agora, eles podem ver 15 mil filmes e séries de graça. Imagina, 15 mil de uma coisa que você adora. Caraca, moleque. 15 mil é bom demais! E Dave vem também. A NET é líder em ultra velocidade de banda larga. Assine 35 mega por R$30. Será que Alex vai conseguir se livrar da cadeia? Tô fazendo o que aqui dentro essa hora? Daqui a pouco, Rock Story. Moradores de Bertioga que não receberam o carnê do IPTU podem ficar tranquilos. O prazo final para pagar o imposto seria ontem, mas foi prorrogado para 15 de fevereiro. O boleto pode ser impresso no site da Prefeitura. Também dá para retirar a segunda via no Paço Municipal. O endereço é Rua José Costa, número 138.
Foi em 1º de fevereiro, há 25 anos, que a TV Tribuna fez a sua primeira transmissão para os 9 municípios da Baixada Santista. Tempos depois, a estes 9, se juntaram outros 13 municípios do Vale do Ribeira e 5 do Alto Ribeira. E para as imagens da região irem ao ar, é preciso que haja um editor de imagens para preparar o material. E, antes de tudo, um profissional por trás das lentes, o cinegrafista, aquele que está de olho nas notícias, como se os olhos dele fossem os olhos de todos vocês. A lente, o viewfinder, são instrumentos, mas o olhar é único. E é ele que alcança a notícia. Nesses 25 anos, foram muitos olhares por trás das câmeras. Quase todos os repórteres cinematográficos dessa história continuam na TV, em busca dos melhores ângulos, as imagens mais belas, as mais emocionantes. O presidente Fernando Henrique Cardoso ia inaugurar um equipamento e eu estava como assistente, né? Tudo preparado, só que o local da inauguração foi modificado. E aí o que aconteceu? A equipe não conseguia chegar muito próximo. Eu fui no carro, peguei a câmera e fui correndo para tentar fazer uma imagem, né? E eu fiz a imagem na hora que ele apertou o botão inaugurando o equipamento. E inclusive as minhas imagens, ela serviu até para a rede. Uma enchente com a Rosana Vale lá em Eldorado marcou muito, no Vale do Ribeira, marcou muito. Uma reportagem passei por cima de sobrado de barco, poste de luz. O Rio Ribeira de Iguape não consegue dar vazão a tanta água e inunda casas e plantações de várias cidades. O que eu gostei de estar participando foi do Rota do Sol, a primeira viagem internacional para o Canadá. Depois de 11 horas de voo partindo de São Paulo, o desembarque não é em Ottawa, a capital do Canadá, mas em Toronto, a maior e mais importante cidade do país. Participei de muita história da TV, assim, o momento que mais me marcou, assim, por exemplo, foi um assalto que eu fiz em 2015, dia 4 de janeiro de 2015. Estava dirigindo lá com a câmera no ombro, fazendo imagem, de repente eu vi os dois assaltantes assaltando um casal. E eu peguei aquela imagem inteirinha, que foi para o país inteiro, para todos os jornais da rede. Da rua até a transmissão das notícias, o caminho é corrido. O disco onde as imagens são gravadas sai da câmera, segue até a emissora e passa pelos editores de texto e de imagem. São eles que vão deixar a matéria pronta para que em minutos chegue às telas das TVs, dentro dos nossos telejornais. Descobriu uma área desmatada no Parque Estadual da Serra do Mar, no Jardim Solemar. Essas imagens mostram a área desmatada. A melhor parte é quando a gente atende a população, né? Quando a gente faz prestação de serviço e quando atende a população a gente fica muito satisfeito. Por mais que a gente tente ser profissional, você sempre acaba se envolvendo com os personagens, com as dificuldades que eles passam. A gente acaba sempre se envolvendo, é muito difícil conseguir separar 100%. A edição é isso, né? É tentar mostrar da melhor forma possível, passar para o telespectador a visão do que realmente está acontecendo. E quando é notícia de última hora, entra em cena a engenharia. 21 anos de TV Tribuna e muitos acontecimentos, muitas coberturas. Qual a que mais marcou você? É o falecimento do Mário Covas, né? Que foi um transtorno aqui na cidade, tudo parou e foi bem complexo pra gente, e dentre outros, né? Mas esse aí eu acho que foi um dos que mais impactou todo mundo aí na área. Cada vez que a luz do estúdio acende, somos nós, toda uma equipe, nos preparando para levar a notícia para você. E por aqui também há muitas histórias. Desde o início da TV em São Vicente até os tempos atuais no prédio novo da emissora, inaugurado no ano passado. Desde o primeiro estúdio, eu sempre participei. Então, eu acompanhei toda a história da TV, todos os apresentadores. É muito legal ver a pessoa crescendo e você sabendo que você, lá atrás, você fez alguma ajuda, né? Teve alguma participação. Foram 9.125 dias ajudando a contar a história de Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá, Bertioga, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Itariri,
Pedro de Toledo, Miracatu, Juquiá, Registro, Sete Barras, Eldorado, Cajati, Jacupiranga, Pariquera-Sul, Iguape, Ilha Comprida, Cananéia, Apiaí, Barra do Chapéu, Itapirapuã Paulista, Ribeira e Iporanga. Nós agradecemos a você, telespectador, por toda essa história. Uma excelente noite e até amanhã. Hoje, depois do Jornal Nacional, a Lei do Amor. Em seguida, na preparação para o Campeonato Paulista, tem o amistoso Corinthians e Ferroviária. E logo depois, tem festa no Big Brother Brasil. Rock Story. Oferecimento Coca-Cola. Não, mas tá fedendo isso aí, não tem como... Você também não tá curtindo a viagem dormindo, eu posso te fornecer um esquema. Quer que eu te...